A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como revista, que tem como material base a revista da editora Betel. E nesse quarto trimestre de 2025 nós estamos falando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Esse material foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, então tem nos abençoado muito durante esse trimestre. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe. Se você puder, entre no site da editora Betel e adquira ali a sua revista para que você possa participar conosco aqui da aula, fazer suas anotações. Se você puder, nos siga aí no canal, nos siga no canal do YouTube, faça seus comentários, deixe seu like, fique à vontade para participar conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Então hoje nós vamos trazer aqui essa pré-aula com o intuito de trazer informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Então hoje nós vamos falar sobre esse personagem bíblico tão marcante chamado Caleb, onde ele vai demonstrar para nós perseverança e fé no cumprimento das promessas que Deus tem na nossa vida. Então você vai ver que Caleb ele vem trazendo ali, um destaque muito grande quando Moisés vai mandar os 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra prometida, e na hora de trazer o retorno, de trazer o relatório 40 dias depois que eles estavam ali espiando a terra, somente Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, baseado na fé. Eles não omitiram de Moisés que a terra tinha as dificuldades que os outros 10 espias viram também. Josué e Caleb também viram a dificuldade, mas Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. A Bíblia dá esse destaque no texto que vai falar sobre Caleb, que é o texto áureo até da nossa lição, Números 14, 24, que nele havia um outro espírito, o próprio Deus viu um espírito diferente. Enquanto os 10 espias começaram a falar para Moisés somente as dificuldades, somente que era impossível entrar, porque a terra era fortificada, era cheia de gigantes, Josué e Caleb disseram para Moisés o seguinte: a terra é boa, mana leite e mel, é conforme a palavra do Senhor, então dá para nós entrar, porque foi Deus que prometeu e ele vai garantir vitória. Essa posição, essa perseverança na fé, sabendo que Deus era poderoso para cumprir a promessa que fez de eles entrarem na terra prometida, é que fez a diferença na vida de Josué e de Caleb, que é o que nós vamos falar hoje nessa lição. Então já destaque aqui para os seus alunos: perseverança e fé nos faz romper com as adversidades que nós vemos com os olhos naturais, para vivermos as promessas de Deus que só são alcançadas para quem persevera e tem fé. Amém? Glória a Deus. Então o texto áureo, ele vai trazer Números 14, 24, que nós vimos aqui, que é quando Deus vai falar que os 10 espias não vão entrar, que vai ficar 40 anos ali até os cadáveres caírem no deserto, porque Deus não se agradou daquela geração. Porém, o Senhor faz um destaque para Josué e Caleb, dizendo: em Caleb eu vi um outro espírito, e por causa disso a ele eu vou levar para morar na terra prometida, ele e a sua semente. Então destaque isso aqui para o seu aluno: o Espírito nosso
precisa ser outro, e o espírito nosso precisa ser de fé, de perseverança. Veja que o espírito aqui, ele é com letra minúscula, está falando das emoções, está falando da consciência de Caleb. Foi diferente, ele escolheu fazer diferente, ele escolheu, ao invés de seguir para o caminho do desânimo, da murmuração e da derrota, ele escolheu na sua vida, na sua escolha, no seu coração, olhar a recompensa, olhar a promessa, olhar que Deus era poderoso, e foi esse relatório que ele trouxe para Moisés conforme ele sentiu no seu coração. Isso Deus viu, Deus gostou e destacou aqui no texto. Para nós até hoje sabemos que em Caleb houve um espírito diferente. Então esse é o espírito que precisamos ter, um espírito diferente da murmuração, um espírito diferente do desânimo, um espírito diferente daqueles que param conforme as circunstâncias, daqueles que vivem conforme as escolhas. Então a gente precisa ter o espírito diferente de fé, de perseverança, de confiança, de que independente do cenário e do tempo, Deus é poderoso para cumprir suas promessas, amém? Então destaque isso para o seu aluno. Ele traz como verdade aplicada: a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Olha aí, temos que ter perseverança nas promessas do Senhor. Nem sempre as promessas de Deus vão se cumprir na hora, nem sempre as promessas de Deus vão se cumprir na hora que Ele faz. Destaque isso para o seu aluno: a maioria das promessas do Senhor, elas são feitas para que a gente saiba que Deus tem aquele propósito, mas ainda existe um necessário, um preparo na pessoa que recebeu essa promessa, para que ele possa tomar posse. Então lembre-se disso, todos nós temos promessas particulares que Deus faz a nós, só que muitas das vezes elas demoram a acontecer. Por quê? Porque Deus está preparando o ambiente, o cenário, a pessoa que vai receber, as pessoas que estão em volta. Deus prepara tudo para quando Ele entregar a promessa, a coisa seja feita da melhor maneira e a pessoa possa usufruir. Deus não tem pressa, Deus não se precipita. Deus entrega tudo na hora certa, na hora perfeita. O grande problema é que nós, meus irmãos, seres humanos, ao receber uma promessa do Senhor e aquilo não se cumpre, a gente entra em desespero, entra a pressa, entra a ansiedade e nós tentamos alcançar aquela promessa com a nossa própria mão, que nos leva a escolhas erradas, que nos leva a se precipitar. E aí o que acontece? A gente acaba pagando um grande preço lá na frente. Nós vemos isso com o próprio Abraão, nosso pai na fé. Ele ali, porque recebeu uma promessa de ter um filho na sua velhice, e o tempo foi passando e não acontecia. Ele com a sua esposa Sara, induzido pela sua esposa Sara, que entrou no viés da ansiedade, do desespero, o que fizeram? Tentaram fazer e cumprir a promessa de Deus com as suas próprias mãos. O que aconteceu? Atrasou a promessa e trouxe grandes consequências para os dias até de hoje, que você vai ver os descendentes de Ismael tendo problemas sérios com os descendentes de Isaac. Então você vê que a precipitação, a falta de perseverança fez com que ele se precipitasse. E muitas das vezes acontece com nós também, conosco também. Então destaque isso para o seu aluno: nós precisamos perseverar e esperar no Senhor para alcançar as promessas que Ele nos fez. E aí eu gostaria de fazer um destaque aqui para os irmãos no texto de referência também, que é Josué capítulo 14, né? E o verso de número 11, né? E vai dizer assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Destaque isso aqui para o seu aluno. Quando Caleb recebeu a promessa do Senhor, à época ele tinha 40 anos de idade, foi quando ele foi para a terra prometida espiar. Naquela época Deus deu a promessa
para que eles pudessem entrar, que Deus iria colocar eles na terra que manava leite e mel. Ele tinha 40 anos de idade. Só que quando ele voltou com os espias, o que aconteceu? Os 10 espias fizeram derreter o coração do povo. Trouxeram uma visão pessimista e desanimadora da terra prometida. E aí o que o Senhor fez? O Senhor não se agradou daquilo e fez com que eles rodassem no deserto 40 anos. Um ano para cada dia que os espias ficaram na terra prometida. Foi um juízo que Deus trouxe para tirar aquela geração incrédula e murmuradora do ambiente, para que entrasse na terra prometida somente quem fosse uma geração nova, uma geração de compromisso com Deus. E aí o que aconteceu? Caleb agora, ele teve um atraso na recepção da sua promessa de 45 anos, né? De 40 anos, porque demorou para eles ainda entrarem na terra prometida. E aí vem o texto, que ele vai dizer que agora ele tem 85 anos, mas o destaque que eu quero fazer é o seguinte, é que Deus nos garante, nos fortalece, nos recompensa e nos reativa as forças e nos renova as forças para que a gente receba a promessa e tenha condições de usufruir. Porque agora Caleb tem 85 anos de idade, se passaram 45 anos da promessa. E aí o que acontece? A pessoa vai pensar, poxa, agora Caleb não tem força, não consegue entrar, não consegue ir lá na cidade, não vai conseguir usufruir de tudo aquilo que Deus preparou ali, não vai poder usufruir do maná, do leite, do mel, das coisas boas que a terra tem, porque agora ele está velho. Só que aí que entra o diferencial, o Senhor honrou a perseverança e a fé de Caleb ao ponto de renovar suas forças e ele dizer que aos 85 anos de idade ele era tão forte quanto ele tinha aos 40, mesmo vigor, meu irmão, não mudou nada, ele tinha a mesma condições de usufruir aos 85 anos de idade o que ele usufruía aos 40, mas ele não desanimou, meu irmão, ele continuou perseverando, o Senhor honrou. E aos 85 anos ele estava em plenas condições de receber a terra, de usufruir da terra, de conquistar a terra, porque o Senhor é poderoso para nos restituir até o tempo perdido. Até o tempo o Senhor renova as nossas forças para que você possa usufruir de tudo aquilo que o ambiente murmurador, que o ambiente desanimador te tirou naquele momento. Mas Deus honrou a fé de Josué e Caleb e eles conseguiram entrar na terra prometida e viver nela, usufruir do melhor da terra, porque o Senhor renovou as forças deles e manteve todo o vigor no coração deles para eles conseguirem entrar na terra. Olha que destaque lindo para a nossa meditação. Não se preocupe com o tempo que está passando, se preocupe somente em perseverar, em se manter fiel ao Senhor, porque na hora certa a promessa vai chegar e Deus vai te dar força para você usufruir, meu irmão. Deus garante, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do nosso corpo, Ele renova nossas células, renova nossos músculos, renova nossos entendimentos, e a idade fica somente um detalhe mais contagiante ainda, porque aí agora você vai falar e vai dizer que um senhor de 85 anos de idade teve a terra prometida, teve as suas terras, conquistou tudo, viveu, usufruiu, porque Deus o renovou e o sustentou ao fôlego de vida e o vigor. Então, vale a pena perseverar, vale a pena continuar firme no Senhor. Não se desespere com o tempo que está passando, porque Deus é poderoso para restituir na nossa vida até o tempo que foi perdido. Creia nisso em nome de Jesus. E aí nós vamos agora entrando aqui na lição propriamente dita, capítulo 1, da lição, vai dizer sobre a história do Caleb, Rapidamente ele vai dizer, Caleb significa cão, E aqui no sentido favorável da palavra, cão no sentido de fidelidade, no sentido de coragem, no sentido de vigor que os cães tinham. Naquela época o cachorro era bem mais forte, do que a gente vê hoje. O cachorro era mais imponente, ele era mais selvagem, mas ele era fiel, ele era corajoso. Então, não são os cachorros que a gente vê hoje,
domésticos, domesticados, como a gente conhece, não. Então aqui traz esse significado de poder, de força, de coragem ali para o nome de Caleb. Ele era descendente de quenezeus, né? Mas sua mãe era hebreia, então ele era um israelita de origem, ele era um israelita próprio, de verdade ali, puro. Então você vai perceber que Moisés escolhe ele para ser um dos cabeças de tribo, um representante de cada tribo para ser o espia, e um deles foi o Caleb. Ele vai mostrar perseverança, determinação em aguardar a promessa do Senhor e não se deixar contaminar pelo que os olhos estavam vendo, assim como os outros 10 espias fizeram. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 1.1, ele vai falar: enquanto os outros recuavam, 10 espias recuavam e o povo inteiro recuava. A Bíblia diz que eles derreteram o coração ao ouvir a palavra daqueles 10 espias murmuradores, desanimadores, que só viam as dificuldades. Mas nesse ambiente, Josué e Caleb escolheram o quê? Seguir em frente mesmo, perseverar, baseado em quê? Na promessa que Deus fez, baseado nos milagres, baseado nos sinais que Deus já tinha feito. Deus já tinha arrancado eles do Egito com mão forte, já tinha aberto o Mar Vermelho. Esses homens estavam impactados com o poder de Deus, e aí eles pensaram, posso conjecturar, poxa, se Deus nos tirou do Egito, fez todas aquelas maravilhas lá, aquelas pragas que Ele mandou, Ele nos livrou, abriu o Mar Vermelho, nos trouxe aqui, deu maná, está cuidando, está fazendo. Meu irmão, o que são gigantes, o que são fortalezas humanas para um Deus que trabalha dessa forma? Então, Josué e Caleb se basearam nessa situação para se manter firme. Fala para Moisés: Moisés, tem dificuldade sim, tem gigante sim, tem casas construídas, fortificações sim, mas é o seguinte, a terra é boa, mana leite e mel, e Deus falou que vai nos dar, nós vamos entrar, Moisés, fique tranquilo, Deus vai nos colocar lá dentro, vai fazer por onde, vai fazer milagre, e a gente vai entrar. Essa postura fez toda a diferença. Eles falaram para Moisés: Moisés, vamos continuar, vamos firme. E Deus viu diferença neles e fez a diferença na vida deles, a perseverança, a fé, avançando no poder de Deus, meu irmão, baseado na palavra do Senhor, não é avançando nas suas orelhas, na sua própria cabeça, na sua própria orelhada, no seu próprio entendimento, não. Eles estavam avançando conforme a palavra do Senhor. Então, destaque isso aí para os seus alunos. No meio do ambiente de desânimo, desmotivação, incredulidade, no ambiente de circunstâncias humanas, Josué e Caleb, né, que é o nosso assunto, escolheram viver corajosamente, se manter firme e seguir em frente. Deus viu isso, abençoa. Deus possa ver isso na nossa vida também. Num ambiente, cenário difícil, num cenário que todo mundo está dizendo: acabou, parou, larga, acaba, vai embora, tal. A pessoa falou: não, eu vou seguir, eu vou continuar, Deus tem poder, Ele muda a história, muda cenário e vai dando vitória. Olha que maravilha. Esse posicionamento fez toda a diferença e deu condições deles tomarem posse, botar a mão na promessa que Deus tinha feito. Bem, destaque para o seu aluno. No tópico 1.2, o Senhor não se agrada de quem recua. Foi exatamente o que aconteceu. O povo veio, os espias olharam, chegou lá, desanimou por causa das dificuldades, falou para Moisés: não dá não, acabou, parou, Deus não se agradou. O que aconteceu? Veio juízo do Senhor e Deus tirou toda aquela geração por causa de 10 homens que derreteram. As pessoas foram contaminadas pelo posicionamento daqueles 10 homens desanimadores, incrédulos, e acabaram ficando toda aquela multidão sem a promessa da terra prometida, e caíram seus corpos no deserto. Porque Deus, não podemos andar com quem olha para trás, meu irmão, não podemos andar com quem desiste, não podemos andar com quem olha e vive pelo que o olho está vendo, meu irmão. Quem anda com Deus é pela fé, quem anda com Deus é pelo poder dele, é pelas promessas dele. Tem que perseverar, não é fácil.
mas tem que continuar para poder ver as coisas de Deus acontecer, porque se desanimar, ele não faz e se desagrada e a gente perde as promessas do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer: seja firmes e constantes, sempre abundante no Senhor, sabendo que o trabalho vosso em Deus não é vão. Então destaque isso para o seu aluno aí. Vamos insistir, vamos perseverar, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Aí depois ele vai dizer, tópico 1.3, a falta de visão do reino. O tímidos e a covardia entraram a timidez e a covardia entrou no coração dos maiorais dos espias, que se consideraram inferior porque não tinham fé, meu. Se considerou inferior porque olharam para a situação com os olhos humanos. Se nós olharmos para o gigante, para as dificuldades com os olhos humanos, é claro que nós não vamos conseguir, meu. É aquela enfermidade que o médico falou que acabou, que não tem mais jeito. Como é que você vai resolver? Se o médico que estudou já disse que não tem mais jeito. Aquele processo que o advogado que estudou, o juiz, o desembargador falou que acabou, você vai falar o quê? Porque eles sabem o que estão falando. Então, se olhar por isso, a gente vai viver só pelas vistas e não vamos receber nada do Senhor. Mas quem tem visão do reino, ele sabe que Deus é poderoso e quem dá a última palavra é sempre o Senhor. Então, por mais que os homens digam que não tem jeito, quem vive e tem visão do reino vai falar, mas no céu não tem crise, é ele que dá a última palavra. No juiz ele manda, no médico ele manda, na saúde ele manda, ele faz o que quer, não há impossível para Deus. Então quem tem visão do reino sabe e persevera em Deus. Deus disse que vai curar, Deus disse que vai abrir essa porta, Deus disse que essa causa é ganha, e a pessoa persevera ali e lá na frente recebe, no tempo de Deus, a resposta e a vitória, e a promessa vem na mão da pessoa quando a gente persevera na fé. Mas para isso tem que saber em quem tu tem crido, tem que conhecer o reino de Deus, tem que saber as obras do Senhor, tem que conhecer a palavra, tem que ter intimidade com Deus para saber que Deus está contigo naquela situação. Precisa ter o quê? Visão de reino. Quem não tem, meu irmão, quem só olha as circunstâncias adversas, ele vai parar no meio da luta facilmente, porque ele vai ficar impressionado com os efeitos e com as situações adversas que estão acontecendo. Então, destaque isso, a gente fecha aqui o capítulo 1 dizendo: a coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Então, mais uma vez, destaque: a coragem de Caleb não foi baseada na sua força, meu irmão. Destaque isso. A coragem dele, a perseverança dele veio através do conhecer do Deus que eles serviam, baseado na promessa e no poder de Deus para cumprir a promessa. Então, destaque isso para o seu aluno. Caleb e Josué não estavam baseados nos seus conhecimentos, nas suas forças, para dizer que ia conseguir, que ia entrar. Não, eles estavam baseados no poder de Deus, meu. Eles tinham consciência humana que não tinha como entrar, eles sabiam disso, mas eles basearam o parecer e o posicionamento em Deus, sabendo que em Deus eles podiam entrar e Deus podia limpar, tirar toda a dificuldade para que eles pudessem entrar naquele reino, naquela terra prometida. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Vamos para o capítulo 2, aonde vai dizer: os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós. Olha que coisa interessante. Os bons olhos. Quem quer olhar as coisas na perspectiva de Deus, precisa ter os olhos voltados para as coisas de Deus. Por isso, o salmista lá no 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. É uma escolha nossa. Aonde você tem posto os seus olhos, meu? Destaque isso para o seu aluno. Os 10 espias colocaram os olhos no gigante, na terra fortificada, nas dificuldades, colocaram os seus olhos ali e mantiveram. Josué e Caleb
viram, passaram os olhos pelaquela dificuldade, olha só, passou os olhos, mas fixou os olhos no poder de Deus mesmo. Olha a diferença. Os 10 espias passou o olho nas coisas que Deus fez, e fixou o olho nas dificuldades. Josué e Caleb passou o olho, deu aquela passada de olho nas dificuldades e fixou os olhos no poder de Deus. É uma escolha nossa. Qual é a escolha que você quer fazer? Destaque isso para o seu aluno. Traga essa reflexão para o seu aluno. Aonde você vai fixar os seus olhos? Na dificuldade ou no poder de Deus que prometeu te fazer passar e te entregar a terra prometida aí dentro dessas circunstâncias? Essa foi a grande diferença na vida de Caleb aqui que nós estamos estudando. Aí no tópico 2.1 ele vai falar Caleb, exemplo de fé e otimismo, meu irmão. Olha aí, quem anda com Deus tem que ser otimista mesmo. Tem que ter visão para frente, tem que ter pensamento positivo, tem que ter fé, tem que saber que é Deus que está fazendo, que é Deus que trabalha. Nós não vamos fazer nada, não somos em nós, não é na nossa força, tudo vem de Deus. Ele abre as portas, Ele traz os contatos, Ele movimenta o cenário, Ele traz as coisas para acontecer e na hora certa Ele faz a vitória chegar. Mas nós temos o quê? E ter fé, otimismo, porque se ficar só liberando palavras de derrota, de desânimo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu sei que tem situações, tem momentos que a gente acha que a coisa acabou, que a coisa apertou. Josué e Caleb, nesses 40 anos, deve ter chegado em algum momento que eles coçaram a cabeça, meu Deus, será que vai chegar mesmo e tal. E nesses momentos, o que eles fazem? Eles buscam na palavra. Não, Deus nos livrou lá do Egito. Deus fez lá no Egito. No Egito também demorou, mas Deus fez. No Mar Vermelho a gente estava cercado, mas Deus abriu. Quando esses pensamentos, essas coisas do desânimo tentam chegar, na pessoa otimista e tem fé e perseverança em Deus, o que ele faz? Ele joga, águas do Senhor nesse início de incêndio do desânimo. Ele traz à memória, como Jeremias vai nos ensinar, ele traz à memória tudo que Deus já fez, tudo que Deus falou, todos os poderes de Deus, todas as manifestações de Deus fez na vida da pessoa, e aí aquele foco de incêndio ali, aonde estava iniciando o desânimo, a parada, aquilo ali morre, aquilo ali é extinto com o que ele traz à mente. Ele se bombardeia das coisas de Deus, dos pensamentos de Deus, daquilo que Deus fez, e aí o que acontece? Ele se fortalece dando glória ao Senhor, como Abraão fez, e continua em frente e espera a promessa chegar. Foi assim que Josué e Caleb fizeram. Quando chegou diante de Moisés também ali triste, que receberam só má notícia, eles se levantam ali, no meio daquele ambiente e se posicionam com otimismo, com fé, dizendo: não, Moisés, Deus está no controle, Deus vai nos dar, Deus nos tirou, Deus abriu o Mar Vermelho, vamos passar por isso aqui também. O otimista, ele anima, ele quebra, ele entra num ambiente de derrota, no desânimo. O otimista na fé, meu irmão, não é o otimista no seu pensamento, não. O otimista que tem confiança, Deus vai mudar, ele libera uma palavra ali e tira aquele amargor e faz a pessoa continuar. Nossos líderes precisam disso. Dentro da igreja, quantas vezes o pastor quer fazer alguma coisa e às vezes os que estão próximos: não, pastor, isso não vai dar certo, sei o que, começa um monte de palavra contrária e desanima. Mas quando se levanta um e fala: não, pastor, vamos fazer sim, vai dar certo, bota para frente e vai funcionar, o homem se levanta, o homem se anima, me contagia, e aquilo ali Deus trabalha e acaba alcançando aquele objetivo. Que nós possamos ser Josué e Caleb na vida da nossa liderança, na vida dos nossos pastores, na vida de quem está à nossa frente, injetando ânimo, meu irmão, baseado na palavra do Senhor, não no que os olhos veem, nem na força dos nossos braços, mas baseado no poder de Deus, amém? No tópico 2.2, na dificuldade aparecem as oportunidades. É interessante, os otimistas mesmo vê oportunidade, os pessimistas vê dificuldade, Então a gente muitas das vezes vê isso. A pessoa vai dizer: poxa,
um exemplo, né? Faltou água de novo e tá ruim, o governo não bota água. O otimista, ele vai falar, faltando água, eu vou vender copinho, vou vender garrafa, vou vender a água para as pessoas, uma oportunidade. Ele dá dificuldade ali, ele tira alguma coisa de bom para ter ali uma vitória, receber alguma coisa diante daquele cenário difícil. Foi exatamente o que Caleb fez com Moisés. Olha, Moisés, realmente tem essas dificuldades aí? Tem, mas a terra é muito boa, Moisés. A terra dá leite, a terra dá mel, a terra é boa, o fruto é grande, nós vamos ficar saciados, vai ser muito bom, vamos insistir mais um pouquinho, vai valer a pena, a recompensa é muito grande, Moisés, não desanima não. Esse posicionamento, relevou eles para a vitória, levou eles a alcançar, porque Deus viu e fez a diferença no coração deles, esse posicionamento que eles tiveram de ver dentro da dificuldade as recompensas lá na frente. É aqui que está a chave da nossa caminhada. Viver nesse mundo é difícil, renunciar ao pecado é difícil, renunciar às vontades da nossa carne é difícil, mas como é que a gente consegue? Olhando a recompensa, meu irmão, olhando o que Deus preparou, olhando o que Deus vai nos entregar para aqueles que se mantêm fiéis na sua palavra. Então, quando você olha a recompensa, você abre mão das coisas que podem te tirar da recompensa. Então, destaque isso para o seu aluno. Foi assim que Davi venceu Golias. Quando todo mundo olhava Golias rindo, Golias zombando, Golias todo armado, gigante, o Davi falou, o que ganha? Qual é a recompensa para quem enfrentar esse gigante aí? Davi já estava olhando a recompensa. Aí, quando ele viu a recompensa, aquilo ali animou o coração dele. Falou, não, eu vou encarar, vou no nome do Senhor. O Senhor vai me dar essa vitória, que eu sozinho não faço. Mas Deus faz, Ele me dá a vitória e eu vou receber toda essa recompensa que vão dar aí. Então, olhar a recompensa que nos espera, nos fortalece a manter a posição e o posicionamento para alcançar essas recompensas. Destaque isso para o seu aluno. A vontade de conquistar, né? Então você vê, agora Caleb, ele tem 85 anos de idade e chega para Josué e diz, olha, eu quero a terra, pode me dar a terra que eu tenho força, o Senhor restaurou minhas forças, renovou minhas forças, me dá a terra que Moisés disse que eu ia receber, que eu quero novo, eu quero viver a novidade. Caleb, com os 85 anos de idade, não desanimou, continuou com vontade de viver o novo de Deus, de viver o melhor de Deus, e não desanimou para Josué e disse, Josué, agora que você vai me dar a terra, 85, agora não quero mais não. Não, o Caleb tinha vontade de conquistar, vontade de viver as promessas do Senhor, de vontade de viver o que Deus tinha melhor para ele. Então foi lá, 85 anos, e falou, nós já vencemos, entramos em Canaã, agora me dá a terra que eu tenho por herança. E Josué deu mesmo. E você vai ver como Caleb fez para conquistar aquela terra. Ele teve estratégia, além de força, além de vontade, ele teve estratégia para conquistar aquilo que Deus tinha prometido para ele, meu. Então o capítulo 3 vai dizer a promessa de Deus a Caleb. Então nós vimos lá no início que Deus viu o espírito diferente e recompensou Caleb com a entrada, com a permissão dele usufruir da terra prometida, mesmo ele estando entre a geração que Deus queria exterminar, não deixar entrar dentro da terra. O Senhor é justo, nele não há injustiça. O Senhor viu diferença no coração de Josué e Caleb e permitiu que mesmo eles vivendo ali naquele ambiente, eles pudessem entrar na terra prometida. Essa foi a promessa do Senhor, que ia dar a terra a ele e a sua semente como posteridade. Então destaque isso para o seu aluno. Tópico 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Esse é um ponto muito destaque. Meu irmão, preste bem atenção. A promessa veio aos 40 anos de idade. Passou 41, 42, 43, 50, 51, 60, 70 e nada. Não acontecia nada. Mas Caleb continuou crendo,
continuou fortalecido em Deus, continuou perseverante, não olhou para o tempo que estava passando e confiou que Deus era poderoso para cumprir as promessas e para o fortalecer, para usufruir das promessas. Então ele confiou em Deus e recebeu. Quem confia em Deus jamais fica desamparado. Quem confia em Deus jamais fica frustrado. Confie no Senhor, espere o tempo de Deus e as promessas dele vão se cumprir na sua vida. E aí o tópico 3.2 ele vai falar: o tempo não apaga as promessas. Aqui é um ponto muito importante. Existem muitos cristãos que vivem de imediatilidade, né? Os imediatistas, né? Aqueles que querem as coisas de forma imediata, né? Como lanche, né? Fast food, miojo. Aí acabam comendo coisas que não são saudáveis porque não querem esperar o que é saudável ficar pronto. Então o tempo, meu irmão, ele não apaga as promessas de Deus. O Senhor, ele é dono do tempo, meu. É ele que faz o tempo, tudo é dele. Então na hora que ele quer, ele entrega, renova e restitui até o tempo que foi perdido. Por isso, Caleb continuou firme, esperando, não se precipitou. Porque quem quer as coisas muito rápido e a coisa não acontece, ele toma decisões erradas, se precipita e acaba dando problema. Mas quem confia no Senhor sabe, independente do tempo que está passando, ele vai entregar, ele vai me dar e na hora certa eu vou usufruir, porque o Senhor tem poder para renovar minhas forças e me dar aquilo que ele me prometeu. Destaca isso para o seu aluno: tempo não apaga as promessas de Deus. A murmuração, o desânimo, o parar, o retroceder, isso anula a promessa de Deus. Agora, o tempo, não, Deus é poderoso e é superior ao tempo. Destaque seu aluno. E a gente fecha 3.3, a disciplina leva a bons resultados. Olha, esse tópico aqui é muito importante, principalmente para nós cristãos. Quantos crentes começam alguma coisa e desanimam, pai? Ele assume o departamento de evangelismo. Começa no primeiro, segundo, terceiro ano, depois a coisa começa a esfriar, ele entrega. Meu irmão, preste atenção. Temos que ter disciplina para começar e terminar. Você assumiu, vá até o fim, meu. Não desista, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você quer, tenha disciplina para perseverar na fé. Deus te deu, Deus mandou fazer, seja disciplinado, não abra mão, faz parte, as dificuldades, as oscilações na caminhada fazem parte. Quantas pessoas não têm disciplina para cumprir votos, para manter sua posição? Olha os casamentos acabando, meu. A pessoa promete que vai viver até que a morte o separe, e aí no meio do caminho desiste, desanima, porque está difícil, porque é isso, porque é aquilo, cria um monte de coisa. Cadê a disciplina para começar e terminar? Deus não se agrada, né? Aquele que bota a mão no arado e olha para trás. Quando você começa uma coisa, termine, meu irmão, mesmo que dê trabalho, mesmo que seja difícil, continue, seja firmes e constante. Não olhe para trás, não desanime. Você está numa caminhada que a vitória é certa, a recompensa é o céu. Mas há dificuldade, o Senhor já avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, esforço, continuidade e disciplina, assim como Caleb teve. Ele não murmurou, ele não parou, ele continuou ali no povo de Deus, caminhando, fazendo a obra, ajudando Josué, os 40 anos que teve que esperar no deserto. Ele continuou, disciplina de iniciar e terminar, e Deus deu vitória. Então preste bem atenção, que a disciplina de Deus você possa receber nessa aula, nessa manhã, nesse dia que você for estudar essa palavra, que você possa entender que as coisas de Deus têm que continuar. Pode não estar parecendo que não está dando em nada, mas você foi chamado para fazer, continue fazendo, que na hora certa a vitória vai chegar. Tenha disciplina, mantenha. Lembre-se disso, inicie e termine o ciclo, faça, cumpra a missão, assim como o Senhor Jesus fez, mesmo. Veio a essa terra, enfrentou tudo que tinha que enfrentar, passou dificuldade, passou luta, mas bebeu o cálice até o final e entregou a missão completa.
com disciplina e perseverança nas mãos do Pai. É assim que nós temos que fazer. Deus não se agrada daqueles que começam, mas na primeira dificuldade eles desanimam. Falta disciplina. Então, destaque isso para o seu aluno. Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor. E até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.